tô chegando, sem engano, com a voz do povo. Vamos juntos, lado ao lado, rumo ao progresso é o amor. Oi, tudo bem? Pois é, estamos aqui de volta nesse Papo do 13, nesse papo de mesa aqui, conosco aqui o nosso candidato Fábio, que está defendendo essa candidatura a governo nesse ano. E a gente está aqui aprofundando o programa de governo, e não só isso, mas a gente conversando de coisas que interessam a nossa comunidade. O papo de hoje é sobre meio ambiente e a gente vai responder alguns questionamentos da garota Débora, que mandou para a gente, quer saber alguma coisa dessa área. Fábio, boa noite, seja bem-vindo, ou bom dia, ou boa tarde, depende da hora que você está assistindo. Olá, povo de Deus. Estamos aqui para esse bate-papo, que, na verdade, é muito interessante também para as questões políticas do nosso município. Muito bem, Fábio. Então, Débora, a primeira questão dela diz, olha, diante dessas mudanças climáticas que estão acontecendo aí, quais são os projetos relacionados ao meio ambiente ou como você pensa interferir nessa área para melhorar, claro, a nossa vida com relação ao meio ambiente? O desmatamento é o maior problema que nós enfrentamos hoje. Como é que vamos expandir nossa produção e, ao mesmo tempo, poder conservar nossas matas, se os próprios agricultores não respeitam a questão ambiental, principalmente na questão do percentual para se manter a área legal. Vamos procurar meios legais para manter nossas áreas, sem que atrapalhemos também as pessoas que vêm investir na agricultura do nosso município. Até porque o investimento em agricultura é sempre importante, né, Fábio? A gente tem recebido muito sergipano implantando aqui, não só a questão do milho, a gente tem hoje ali na Sirica plantações de laranja, tem o quiabo no Canché. Então é sempre importante, a gente sabe que há esse descasamento, às vezes, de preservação do meio ambiente e agricultura, mas é importante que esse povo venha para cá. Eu tenho absoluta certeza que as portas estarão abertas no seu governo para receber esse povo, não é isso? Isso, com certeza. E essas pessoas, elas precisam produzir, mas produzir com consciência, porque a questão do desmatamento hoje não é só do nosso município, né? Hoje é um problema que está afetando todo mundo, é um problema global. Então não adianta produzir e desmatar, tem que se chegar em um meio, buscar meios para que se produza, se aumente a produção, mas que também proteja o meio ambiente. Muito bem, esse é o nosso candidato a prefeito, Fábio da Farmácia. E Débora pergunta uma coisa interessante, Fábio, questão da Secretaria do Meio Ambiente. No seu governo, ela vai ser uma secretaria ativa ou vai ser apenas mais uma pasta? Então, Débora, sobre a questão da Secretaria do Meio Ambiente, ela precisa sim existir, é claro, e ela não pode deixar de ser tão importante quanto a Secretaria de Educação, de Saúde e tanto quanto as outras. E temos sim que perceber que o clima ele vem mudando a cada ano e a gente sabe que isso acontece mais por questões nossas, né? É a mão do homem. E a gente precisa, sim, ter consciência. Então, a Secretaria do Meio Ambiente vai ser atuante, sim, se Deus permitir. Muito bem, Fábio. Isso aí. Agora, ela pergunta aqui ainda com relação ao Rio Vaza Barris, a revitalização do Rio Vaza Barris. Com relação ao rio, o que é que você pensa com relação a essa revitalização? Há algum projeto? Como você vai buscar recursos para poder ajeitar essa questão do rio? Então, Débora, a maior questão do Rio Vaza Barris é que a gente sabe que é uma área que pertence ao governo federal. Então não adianta nenhum prefeito vir aqui dizer que vai resolver a questão. O que a gente pode fazer é ter cuidado na questão do assoreamento do rio, a perenização do rio, mas a gente sabe que para tudo isso precisa da mão do governo federal, precisa de investimentos do governo federal. Inclusive a questão do canal, que se fala muito, mas que até agora não foi resolvido,
que é um canal que vem do Rio São Francisco para justamente despejar água no rio Vaza Barris. Isso é uma questão, como eu falei, governo federal, que a gente precisa correr atrás sim para resolver pelo menos essa questão de uma vez por todas, se Deus permitir. Muito bem, Fábio. Débora ainda quer saber o seguinte, olha, a gente tem várias fontes de água aqui no município. O Rio Vermelho, a Pedra Furada, há muitas nascentes ali, por exemplo, depois da Tapera, né? O que você pensa, como preservar essas nascentes que resultam na própria barragem da Embasa ali, que termina dando água ao nosso município? Há algum plano de preservação dessas águas? Então, nós sabemos desde criança que as nascentes, elas precisam sim ser preservadas, porque a gente sabe que em muitos lugares que não foram preservadas, acaba diminuindo a quantidade de água e acaba em alguns lugares de chegar a secar mesmo, sumir. Como a gente sabe que aqui em Jeremoabo, Rio Vermelho, por exemplo, já foi uma fonte de riqueza aqui de água. Mas como não foi cuidada, o que é que aconteceu? A gente hoje não tem o Rio Vermelho praticamente, né? Então, vamos sim cuidar das nascentes e a gente precisa saber que toda a vegetação que tiver ao redor dessa nascente, ela tem que ser preservada, para que essa nascente nunca venha a desaparecer. Muito bem, estamos conversando com o Fábio da Farmácia, candidato a prefeito de Jeremoabo, pelo 13, e a gente está respondendo essas perguntas aqui de Débora, que mandou aqui com relação ao meio ambiente. Débora quer saber, Fábio, sobre a arborização das ruas da nossa cidade, né? A gente sabe que a arborização é importante, mas como fazer isso de maneira que a gente também não agrida o meio e tal? Você tem algum pensamento com relação a essa arborização das nossas ruas? Então, Débora, quanto à arborização das ruas, a gente sabe que o efeito estufa está aumentando o clima, a gente está percebendo o calor em alguns lugares, em alguns países, por sinal, morrem pessoas por conta do calor, da temperatura, e a gente sabe o quanto as árvores, elas amenizam. E assim, chego até pensar em um projeto mais ousado. Quem conhece Belém do Pará, por exemplo, ela é toda arborizada e com mangueiras fruteiras, ou seja, você além de ter a sombra, você ainda consegue ter o fruto. Por que não fazermos isso em Jeremoabo? Até, Fábio, porque é possível. Você fala em Belém, eu conheço muito aquelas mangueiras lá, e aquela chuvinha no final da tarde que sempre traz ali. Quando você fala de mangueira, nós somos o símbolo da manga, pelo menos há muito tempo, Jeremoabo foi muito produtor de manga. Será que é possível, né, a gente ter algumas mangueiras por aí? Deve ter algum menino jogando pedra, mas... Eu acredito que sim, Pedro, porque é uma questão de conscientização. Porque não necessariamente nós plantaremos só mangueira, porque nós aqui também produzimos o caju, que também dá fruto, dá castanha e dá sombra, não é isso? Então, é um projeto, sei que é um projeto meio que ousado, mas isso, desde criança, quando eu passo nas ruas das cidades, eu percebo aquelas praças arborizadas com aquelas árvores antigas, e eu me perguntava, e por que não ter aqui um monte de fruteiras nessa praça, né? É claro que vai ser um estudo, né, profundo para saber que tipo se adequar, né? Porque dizem que também que a mangueira ela tem as raízes profundas, que termina... vai ter um estudo para isso, né? Isso, contratar uma empresa, coisa assim. Isso, uma empresa que tenha, né, na verdade, o paisagista, que é o responsável por essas questões, e também debater com a comunidade. A gente não quer administrar do jeito que a gente pensa, não, como existem outras administrações por aí. O que a gente precisa é conversar com a comunidade, conscientizar a comunidade e ver de que maneira a gente vai trazer o desenvolvimento para a nossa cidade. Muito bem. Débora, estamos aí respondendo as suas perguntas. Ela ainda pergunta sobre coleta de lixo seletiva. Isso aí, a gente já tem um embrião, um começo aqui, eu vejo isso nas ruas, né? Mas como aumentar isso? Você pensa em dar continuidade a essa coleta de lixo seletiva, né, que favorece muito a geração de emprego e renda também, né? Então,
quanto à questão de coleta seletiva, eu acho, Pedro e Débora, uma das coisas mais importantes em uma cidade, porque a gente está tratando de limpeza pública, né? O nosso lixo, que tem sim que ter a coleta seletiva, mas que para isso precisamos contratar empresas especializadas que já tenham experiência no mercado para que se faça um trabalho bem feito, porque eu às vezes fico triste quando eu vejo em algumas cidades aqueles coletores de lixo com a coleta seletiva e muitas vezes as pessoas vão e depedram. Aquilo ali a gente sabe que é um crime, na verdade é um crime para com o município, para com a população. Mas a gente, como sempre, precisa muito, nós brasileiros precisamos nos conscientizarmos de muitas coisas. A gente precisa conscientizar as pessoas primeiro. Muito bem, Fábio, nós agradecemos esse primeiro papo aqui sobre meio ambiente. Débora, está aí respondido suas questões. Faça você como Débora, manda para cá suas questões que a gente vai responder dentro do nosso plano de governo. Agradeço a você, Débora, espero que tenha conseguido responder de uma maneira legal. Eu tô chegando, sem engano, com a voz do povo. Vamos juntos, lado ao lado, rumo ao progresso é o amor.